A minha história profissional ela realmente começa na escolha da minha profissão lá no ensino médio, quando eu precisei fazer o vestibular. O meu desafio já em entrar na faculdade de arquitetura foi o desafio do pertencimento, porque eu sabia que não era aquele o meu sonho, né? Mas aquele era um caminho que ia me dar segurança social e financeira. E essa é uma decisão muito difícil. E muitas pessoas, muitas meninas, né? Porque nós somos só meninas com 16, 17 anos, precisam tomar essa decisão dura, né? Às vezes de abrir mão daquilo que acha que é o seu sonho para aquilo que vai ser a construção de um caminho seguro de vida. Então, meu primeiro desafio na profissão já foi esse. Mas ao longo da jornada eu percebi que eu não ia ser essa arquiteta tradicional. Então começou minha busca. E eu sempre fui muito vocacionada para o empreendedorismo. Eu sou filha e neta de comerciantes, de pequenos comerciantes. Eu cresci na quitanda do meu avô, vendo o atendimento dos clientes, assistindo ele vender, negociar, fazer compras. Então aquilo fazia muito parte de mim. Então, meu último estágio antes de me formar foi num grande home center, que tinha um serviço de consultoria de arquitetura dentro da loja para os clientes, e eu era assistente da arquiteta que estava lá, né? Eu era estagiária dela. Então, eu comecei a atender clientes, e ali eu me encontrei. Eu comecei a atender pessoas, vender, dizer como é que era para fazer. Eu não desenhava, eu não estava sentada na frente do computador fazendo um projeto, eu estava lidando com outra pessoa. Então, aquilo fez muita diferença para mim. E aí, comecei a me encontrar. Aquela busca pelo pertencimento, eu cheguei naquele lugar ali, bom, aqui eu posso ser um arquiteta, aqui eu posso realizar meu sonho, que tinha muita sinergia com o empreendedorismo. Eu queria empreender de alguma forma. Então, meu primeiro negócio foi a empresa de limpeza pós-obra, que eu abri logo depois que eu me formei. E aí começou a minha jornada, eu não estava sendo arquiteta, ali já era uma jornada completamente diferente, né? De ter um negócio, ter funcionário, ter cliente, fazer divulgação. E foi uma empresa que eu decidi encerrar as atividades, porque eu tive contato com um lado da construção civil muito tóxico, que eu achei, né, que é um lado mais masculino. Então eu fui para dentro de canteiros de obra, fazer limpeza de prédios inteiros, onde todos os funcionários eram homens, salvo uma ou outra mulher. Então, e a minha equipe era toda de mulheres. A equipe das meninas que faziam a limpeza, né, éramos todas mulheres. Então, aquela experiência, que foi um contrato ótimo, foi um super contrato que a gente teve, financeiramente falando, me mostrou um lado que eu não estava afim de pagar aquele preço, né, de entrar naquele ambiente que eu classifiquei ele como tóxico. Talvez tenha sido aquele canteiro específico de obra, não foi uma obra legal, talvez em outra eu não tivesse vivenciado isso, mas eu decidi encerrar a empresa. Ela cumpria o sonho de eu realizar um empreendimento, mas o empreendimento em si que eu tinha escolhido, ele não ia me dar ia ser um preço muito caro. Foram 15 anos de caminhada em busca de realização não apenas profissional, mas também pessoal. Hoje, ela alimenta os sonhos da nova geração. Ao todo, sua empresa tem 12 funcionários, dos quais 10 são jovens mulheres. Quando eu abri a empresa de arquitetura, foi no meio da pandemia, todo mundo estava indo para o home office, eu estava abrindo espaço físico, a gente começou a crescer muito rápido, né? E eu consegui, de fato, chegar num momento e dizer assim, esse é o meu lugar, sabe? Eu consegui aquele pertencimento que eu buscava tanto, e era um empreendimento. Eu estava abrindo uma empresa de arquitetura. Hoje nossa equipe tem 14 pessoas. Aconteceu uma outra coisa maravilhosa também fora dos planos. Nós estamos com a nossa base em Teresina, mas nós temos projetos em mais de 10 estados do Brasil. Por termos decidido ser especializados, né? Foi uma estratégia de mercado que nos fez romper fronteiras. Então, nós somos encontrados por donos de loja que estão buscando esse conhecimento específico. O método que a gente trabalha aqui na Golbem, o método que nós trabalhamos aqui na empresa, ele tem um objetivo importante, que é entender que a loja precisa vender para ela existir. Quando o cliente nos procura, ele está num momento de crescimento daquela empresa, de ampliação. Então, o que a gente já sabe? Não é sobre a arquitetura da edificação comercial que ele está nos buscando. É sobre como ele organiza o espaço dele, como ele expõe os produtos dele para que ele consiga fazer mais vendas, para que ele tenha menos perdas, porque tem muita avaria, muito produto que estraga, que vence porque não vendeu, porque ninguém viu aquele produto. E como ele dá para o cliente dele uma experiência melhor de compra. Como é que ele transforma aquela loja num lugar agradável para o cliente comprar mais? Como é que ele transforma aquele espaço de loja num ambiente agradável para o colaborador dele trabalhar? Esse talvez tenha sido um dos grandes desafios, ser mulher, porque a arquitetura ela é uma disciplina dentro da construção civil. E a construção civil é majoritariamente masculina por vários motivos, né? Não tem nada sobre ser certo e errado nisso. Ela é mais masculina. E eu tive muitos desafios para entender como eu deveria me posicionar dentro desse universo. Então, a primeira coisa que eu fiz
foi começar a construir uma armadura. Eu também achava que eu precisava me parecer mais com os homens, porque eu fecho negócio com os homens. A maior parte dos meus clientes, que são donos de loja, donos de empresa, são homens. Então, essa foi uma construção que eu tô hoje, aos 40 anos, escrevi um capítulo no livro que eu sou coautora com outras mulheres da construção civil. Esse livro vai ser lançado agora breve, e o nome do livro é Elas na Construção. Todas nós estamos lá falando sobre a nossa jornada dentro desse setor. E no meu caso, o que eu falo? Eu falo sobre o meu caminho de volta à feminilidade. Como eu entendi que a maior bênção que eu tenho é ser mulher. E a força que eu preciso ter não é uma armadura que eu preciso colocar em mim, é usar a minha própria força feminina. Então esse também foi um processo construtivo emocional para mim entender como ser mulher dentro desse setor, né? Não precisar me transformar num homem ou ser a mulher guerreira, que desenrola tudo, porque eu achava que era assim que eu tinha que ser, né? E ainda tem essa mulher guerreira em mim, sabe? Ainda de vez em quando preciso mandar ela se aquietar, ela se resguardar, ainda tenho isso, mas eu estou na construção do meu caminho de volta. A maternidade, que também aconteceu nos últimos 5 anos da minha vida, hoje gravando eu tenho 2 filhos de 2 anos e meio, também foi outro movimento em mim que me obrigou a trazer a minha essência de mulher de volta. E aí eu fui tirando essa armadura, né, da mulher guerreira, que trabalha na construção civil, que resolve todos os problemas e aguenta tudo. E fui tirando essa armadura para poder o materno aparecer também em mim. Então esse processo do caminho de volta, que eu estou chamando de caminho de volta, né, para a minha verdadeira essência, tem sido um processo de autoconhecimento, né, de autodesenvolvimento. Bom, o meu recado e o meu conselho para outras mulheres e meninas que estão em setores tão masculinos quanto a construção civil, tem vários outros, né? É que prestem atenção na armadilha da vida, ou talvez na armadilha da sociedade. Porque o fato de eu ir trabalhar num ambiente masculino não significa que eu preciso me transformar no masculino para sobreviver lá. Até porque sobreviver não é o que a gente veio fazer aqui, né? Sobreviver é a estratégia, é o resultado da estratégia que a gente escolhe. Então, por muito tempo eu sobrevivi tendo resultados, mas em cima de muita dor, em cima de muito esforço, né, de um preço muito alto, eu sobrevivi e tive resultados nas minhas empreitadas, né, dentro da construção civil. Então, o conselho que eu dou é: você tem uma jornada profissional, de empreendedorismo ou não, e tem uma jornada de desenvolver a si mesmo, sem empreender o seu autodesenvolvimento. Então, o conselho que eu dou é: trilhe essa jornada ao mesmo tempo, paralelamente, enquanto você está construindo o seu caminho profissional, construa também o seu ser, né? Você ser inteira, se conhecer e você se blindar das armadilhas que a vida pode apresentar.